Sejam muito bem-vindos ao Experiência Sob Medida, podcast da SoftCS sobre Customer Success na prática. E hoje a gente vai estar falando com o Thiago Sena sobre Health Score, como configurar, quais erros a gente faz acontecer quando está configurando e quais as vantagens de você ter um Health Score bem configurado na sua operação. Thiago, fala com a gente, se apresenta e vamos começar esse papo. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Me chamo Thiago, como o Pedro falou, eu estou há mais de 10 anos e nossa, como o tempo passa rápido, em empresas de tecnologia, de SaaS, de serviço, sempre relacionados à área de cliente, então área comercial, área de venda e também a área de CS ali. Então espero que a gente consiga ter um papo legal e contribuir bastante aí com o assunto. Boa, Thiago, para tirar logo da mesa, né? Vamos começar contextualizando. O que é um Health Score? Para você, o que é um Health Score? Legal. Eu acho que eu gosto muito de trazer, acho que para mim eu sempre gosto de comparar com os bancos, né? Acho que as empresas que melhor fazem análise de Health Score hoje são os grandes bancos e talvez isso é uma grande diferença dos bancões ali tradicionais para os bancos digitais. Eles conseguem medir tanto o seu Health Score que eles são capazes de lhe dar mais ou menos crédito. É muito mais calibrado, com anos de bagagem, de conteúdo, de insights sobre o cliente de fato, diferente dos bancos modernos que estão ainda calibrando, dos bancos digitais, né? Que ainda estão calibrando isso. Mas basicamente é uma nota que você dá para a saúde daquele cliente, né? Então, eu acho que o Health Score é isso. E o quanto melhor a gente consegue ter essa nota, melhor a gente consegue entender se esse cliente está saudável, se não, ou até no caso do banco ali, entender se está na hora de dar crédito ou não. No nosso caso de empresa de tecnologia, é interesse na hora de vender algo, se é hora de reter esse cliente, se é hora de... Então, assim, a gente tem vários outputs, né, várias ações que podem acontecer a partir dessa análise. Só que nem todo mundo faz essa análise. Legal, queria falar para vocês que o Health Score, ele precisa ter muito bem dimensionado quais métricas vai compor ele, né? O Thiago acabou de dar alguns exemplos de segmentos e como eles fazem, mas acho que quando a gente olha para a SaaS B2B, que é a grande maioria dos nossos ouvintes aqui, a gente precisa separar bem os indicadores e olhar quais indicadores vão compor a saúde do cliente. Vocês, mais do que ninguém, sabem o que afeta a saúde e a percepção de valor do cliente de vocês na solução de vocês. Mas eu sempre coloco pelo menos esses cinco grandes categorias aqui. Você precisa avaliar a adoção do cliente, ou seja, ele está usando o seu produto, o produto que você vendeu para ele está acessando, está logando, está vendo as features principais. Você precisa olhar a saúde financeira dele, então ele está inadimplente, principalmente aqui no Brasil, isso é uma questão que é batata de churn, assim. Se o cliente ficar inadimplente, pode ter certeza que o churn está muito próximo de acontecer. Outra dimensão muito bem colocada é a saúde comercial. O que é uma saúde comercial? O cliente tem comparecido às reuniões comerciais que você marca, ele tem comprado mais produtos, tem deixado de comprar, então avaliar essa saúde comercial dele com vocês é outro ponto. Outro ponto também que se olha é a saúde de engajamento como um todo, né? Seu time fala com o cliente frequentemente, está em contato com ele também. Então, essas dimensões... Thiago, me ajuda a contar. Eu contei 4 ou 5 já? 4 dimensões. Então, são essas 4 dimensões que eu acho principais, assim. Acho que tem uma de relacionamento como um todo, que a gente encaixa aquelas métricas de CSAT, NPS e etc. para compor tudo isso. Eu acho também que é sempre importante que nesse cálculo do Health Score tenha muito ligado com o core do seu negócio, da sua solução, né? Então, poxa, se a sua solução é para, sei lá, ajudar o cliente a ter mais resultados de venda, o Health Score seu é o faturamento do cliente. Se é para ajudar ele a reduzir despesa, um ponto de Health Score tem que ser essa análise. Então, assim, eu acho que o quanto mais você consegue ligar o Health Score ao entregável da sua solução também, melhor fica essa análise, né? Muito legal esse ponto que o Thiago trouxe pra gente, que o mercado tem até denominado isso, Thiago, como Value Based Score, que é realmente o outcome, né? Que é o resultado que você entrega para o cliente, metrificado como uma métrica de Health Score.
E aí é muito legal, porque até simplifica muito tudo isso, né? Se você está entregando valor, certeza que o cliente está saudável. Se você não está entregando, certeza que possivelmente a gente está próximo de um risco ali. Vale muito a pena pesquisar sobre esse termo aí também, tá, pessoal? Thiago, o que você acha também? Aqui eu queria falar muito sobre acionamento de Health Score, né? Porque o Health Score, por calcular, eu ainda preciso ir lá, ver que o cliente não está saudável. E aí a gente tem hoje um conjunto de playbooks que são atrelados a uma variação de nota do cliente, né? Se o cliente estava em 7, foi para 10. Se ele estava de 7, foi para 3. Que é disparado depois disso a partir de gatilhos, né? O que você acha sobre isso? Como é que você indicaria para o pessoal ter isso também? Eu acho que, primeiro, eu acho que nem todo mundo mede o Health Score. Então, eu acho que a primeira coisa, talvez, é que todo mundo comece a medir. Muitas empresas fazem, sei lá, análise de comitê de cliente, né? Vai todo mundo conversar sobre todos os clientes. Então, junta o financeiro, área de entrega, área de tecnologia, para conversar sobre cada um dos clientes, quando você não tem esse Health Score muito claro. Então, acho que a primeira dica que eu dou é comece a medir, né? Entenda que para você é importante e comece a medir. Depois que você faz isso, você começa a querer ter isso cada vez mais rápido, né? Porque realmente você tem que parar, medir tudo dos clientes, não é automatizado. E eu acho que isso é um trabalho muito grande e operacional, muitas vezes. Ainda mais quando você vai crescendo a sua base e ela vai ficando cada vez maior. Então você precisa conseguir automatizar esse fluxo para que rapidamente você saia de uma análise reativa e você consiga trabalhar em cima do Health Score de uma forma muito mais proativa. Então, eu diria para primeiro começar a medir. E se você já está medindo, como você automatiza esse fluxo, né? Para que toda a sua jornada te contabilize para o Health Score, para que ações que estão acontecendo com esse cliente agora também já entrem nessa conta do Health Score e isso seja algo muito mais vivo, né? Eu acho que é aquele conceito que o Health Score precisa ser um filme que a gente está contando do cliente, não uma foto que a gente está tirando em determinado momento. Eu acho que uma outra coisa legal também é quando a gente começa a botar dados não estruturados na conta desse Health Score. Então, eu acho que por muito tempo a gente sempre limitou essa conta a dados muito estruturados, né? Dados de uso da plataforma, o próprio NPS, dados financeiros, enfim. Só que eu acho que hoje com a IA a gente consegue também adicionar no Health Score uma série de dados não estruturados, né? Por exemplo, análise do sentimento da conversa desse cliente no WhatsApp, transcrições de reuniões que vão medir ali o termômetro, a saúde do cliente. Então, isso tudo também é super importante que entre nessa conta, né? Acho que só para fechar aqui uma coisa que a gente acabou não falando no começo, mas todas essas métricas é ideal que você dê e atribui pesos diferentes para ela, né? E vocês, mais do que ninguém, conhecem a operação de vocês e sabem o que uma coisa tem mais peso do que outra, né? Então, um cliente atrasar 3 boletos seguidos tem mais peso do que ele faltar uma reunião com você? Isso você define pela sua história, né? Pelo seu histórico de churn, o que é que tem mais peso e ir calibrando esses pesos para ter uma nota final do cliente. A gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. É isso. Tchau, tchau. Boa, pessoal. Abração.